Estamos na lição 5 e esse é o vídeo 2 relativo à lição 5, a parte 2, ok? Vamos continuar então. Estávamos no 5.6, certo? Então, até aqui nós estamos falando do passado, claro, né? Vimos como fazer frases afirmativas e frases negativas no passado. Agora vamos ver como fazer perguntas. E sim, você já deve estar adivinhando que para fazer uma pergunta, assim como a gente faz uma pergunta no presente, colocando o auxiliar do presente na frente, que é o do, ou does, para he, it. Para fazer uma pergunta no passado, nós vamos colocar o auxiliar de passado, que é did, na frente. Opa, aqui está na frente. Às vezes cometo esses errinhos aí, vou corrigindo durante o curso. Se vocês notarem algum erro aí, por favor, me avise, certo? Então, para fazer uma pergunta, é só colocar o auxiliar de passado, o did, na frente. Então, se eu quiser, por exemplo, perguntar, você assistiu TV ontem? É só eu colocar o auxiliar na frente aqui e fazer a pergunta. Did you watch TV yesterday? O Pedro jogou o videogame ontem? Se eu quiser perguntar isso aí, é só colocar o did na frente também. Did Peter play video game yesterday? Na verdade, a gente não traduz nomes, né? Então, podemos colocar aqui Pedro mesmo. Did Pedro play video game yesterday? O Pedro jogou videogame ontem? Perceba, né, que como nas frases negativas, também nas perguntas os verbos ficam na forma normal, sem o ed no final. Então, o did, se você tem o did ou numa pergunta ou numa frase negativa, did not, o passado já está indicado pelo did. Já está indicado que aquela frase está no passado pelo did. Você não precisa colocar o verbo no passado, não precisa colocar um ed no final. Então, uma frase como essa, por exemplo, Did you watch it TV yesterday? Está errada. O correto é Did you watch TV yesterday? A frase na sua forma normal, ok? Bom, agora vai começar a complicar um pouquinho mais. Até agora, bom, vimos já do passado frases afirmativas, frases negativas e vimos vimos perguntas, ok? E eu falei para vocês que nas afirmativas, no passado, é só colocar um ed no final e o verbo fica conjugado no passado. Então, por exemplo, se o verbo é to watch, assistir, o passado é I watched, eu assisti ou eu assistia. Se o verbo é to work, trabalhar, o passado seria, por exemplo, she worked, ela trabalhou ou ela trabalhava. Se o verbo é to walk, caminhar, o passado, né, ficaria nesse exemplo aqui, Boris walked, Boris caminhou ou Boris caminhava. Acontece que nem todos os verbos em inglês são assim, funcionam dessa maneira no passado. A maioria dos verbos é só você colocar o ed e ele virou um passado. Esses são chamados verbos regulares. Por quê? Porque eles seguem um padrão regular. Você colocou o ed no final, ele virou um passado. Então, I walk, eu caminho. I walked, eu caminhei. Walk é verbo regular. I work, eu trabalho. I worked, eu trabalhei. Verbo regular também. I like, eu gosto. I liked, eu gostei. Verbo regular também, é só acrescentar ed. Mas alguns verbos, não são a maioria deles, mas são os mais usados, não são regulares. E se eles não são regulares, eles têm uma forma estranha que você precisa descobrir de alguma maneira, e se você está estudando inglês, você vai precisar consultar uma tabela para saber qual é a forma do passado dos verbos irregulares. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o verbo to buy é o verbo comprar. O passado
Bom, o presente seria I buy, eu compro. Né? Mas o passado, nesse exemplo que eu coloquei aqui, né? Mary comprou uma camiseta, ou Mary comprava uma camiseta, Mary bought a t-shirt. Mary bought a t-shirt. Veja aqui, então, esse é o passado de buy. Não é bought, é bought. Certo? É um verbo irregular. O verbo vender é to sell. Se eu quiser dizer eu vendo, é I sell. Eu vendo. Né? I sell cars. Eu vendo carros. Mas o passado é sold. Então, por exemplo, se eu quiser dizer Peter vendeu carros, ou Peter vendia carros, eu vou ter que dizer Peter sold cars. Então, o verbo sell é um verbo irregular e sold é a sua forma no passado. O verbo to go é o verbo ir. O passado é went. I went to a party. Eu fui a uma festa ou eu ia a uma festa. Ok? No final desse capítulo, você vai encontrar uma tabela com os principais verbos irregulares. Bom, vamos continuar aqui. Até agora, quando a gente falou do passado na sua forma negativa, nós usamos o did not, certo? Mas é claro que também, como você sabe, já deve saber, imagino, existe uma forma abreviada, uma forma contraída, que é o didn't. Então, vamos ver alguns exemplos aí. I did not work yesterday. A forma abreviada é I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Carla did not eat pizza yesterday. A Carla não comeu pizza ontem. Forma abreviada, Carla didn't eat pizza yesterday. Joe did not play video game last week. O Joe não jogou videogame semana passada. Forma abreviada, Joe didn't play video game last week. Em geral, vale para as mesmas situações que eu falei do presente, né? No passado, a gente usa as abreviações do passado em situações mais informais. Se é um texto acadêmico, se é uma aula ou uma palestra, você geralmente vai escutar a forma completa, did not. Mas informalmente se diz mais o didn't, ok? 5.9. Temos também aquelas frases de passado, como por exemplo, ontem você trabalhou muito, não trabalhou? Para fazer esse tipo de frase em inglês, a gente faz a afirmação no passado, e aí dessa vez com o verbo no passado, e depois a gente no final coloca um didn't com a pessoa a quem a gente está dirigindo a pergunta. Vamos ver exemplos, porque falar assim no abstrato não adianta, a gente precisa ver exemplos. Né? Então, se eu quiser dizer assim, por exemplo, você trabalhou um monte ontem, não trabalhou? Eu vou dizer, you worked a lot yesterday, didn't you? A Mary bebeu um monte noite passada, não bebeu? Mary drank a lot last night, didn't she? O Jimmy vendeu um carro ontem, não vendeu? Jimmy sold a car yesterday, didn't he? Eles ou elas, né, viram um filme ontem, não viram? They watched a movie yesterday, didn't they? Veja que aqui ó, temos um verbo regular, outro verbo regular, só colocar ed, e esses dois verbos aqui são irregulares. Drink, o passado é drunk, e sell, o passado é sold, ok? Mas eu vou deixar para falar mais no próximo vídeo, na próxima parte.